Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com o meu convidado de hoje, Dr. Wesley, advogado, onde nós vamos estar falando sobre o crime contra a honra. É isso? Isso, justamente. Quero dizer que é um prazer grande estar recebendo o senhor aqui. E de repente algumas pessoas cometem esse tipo de crime e às vezes nem está sabendo. Aí nada melhor do que um advogado para falar sobre. Um prazer receber o senhor. Ô, Calor, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, né, de estar aqui hoje. Há algum tempo você vem me pedindo, e na minha correria, você sabe como é que é. Às vezes a gente fala, vamos tirar um tempinho, eu vou lá fazer essa contribuição aí com a sociedade, né, porque são informações precisas, né, que o ser humano, de modo geral, a sociedade precisa saber. E às vezes comete alguns delitos, às vezes sem até saber que está cometendo. Verdade. E essas informações é uma informação que eu entendo ser uma informação até de cunho social mesmo, para as pessoas não... A gente contribuir com a sociedade para eles não cometer tais delitos, né? E a gente vê que são crimes muito frequentes, né? Principalmente hoje com o uso da tecnologia. Então nós estamos aqui para contribuir com o seu programa, contribuir com a sociedade e agradecer você pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer. A gente fica muito honrado. Eu não conheço realmente, mas sei que às vezes a gente comete realmente. A gente usa falar algumas coisas com a pessoa, ou de repente ofender alguém diretamente, sem ter prova nenhuma. Por exemplo, eu não sei nada sobre a pessoa e já joga uma palavra direta assim, rapaz, aquele fulano, você não pode confiar nele que qualquer coisinha ele está passando a mão em alguém, que é o ditado popular. Justamente. Isso está incluído dentro aqui do crimes contra a honra? Sim, sim. Quando você direciona uma palavra difamatória ou caluniador ou de injúria, você está cometendo os crimes contra a honra daquela pessoa. Então são os três tipos de crime contra a honra, são esses: calúnia, difamação e injúria, que nós vamos tratar aí no decorrer da programação aí. Aí só fica à vontade, de repente, sobre como que a pessoa, de repente, é enquadrado dentro de crimes contra a honra. Tem mais, claro que o senhor tem preparação para falar, você pode ficar à vontade. Tá. Abrir por exemplo, um vizinho, ele vive caluniando o outro, tem muito isso, eu não tenho isso. Eu agradeço muito que meus vizinhos são gente boa. Mas eu vejo muita gente, quando a gente chega na casa do outro, de repente, ele quer falar do vizinho dele que está fazendo isso ou aquilo. Sempre falando mal desse vizinho. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, principalmente das pessoas que estão mais próximas, né? Aí acaba criando um atrito até mais um pouco agressivo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado sobre essas questões que nós vamos discutir. E antes de iniciar o tema especificamente, eu queria falar para você assim, da minha alegria de estar em Bom Jesus hoje, de fazer parte da sociedade como sociedade atuante mesmo. Deus me deu esse privilégio, sabe, Calor? De hoje poder contribuir com a minha cidade que fui criado, minha família, nós chegamos aqui em 1978, estava iniciando praticamente, entendeu? Acho que não tinha 10 anos ainda. Essa é a minha idade, né? Minha idade, não sabia disso. Pois é, então assim, hoje eu me sinto feliz de poder contribuir com a minha cidade, com aquele privilégio que Deus me deu, né? Que é o privilégio do conhecimento, de poder informar as pessoas, poder ajudar as pessoas numa defesa ou coisa semelhante, entendeu? Eu fico muito feliz por isso, tá? E se você tiver alguma pergunta para fazer em relação à pessoa do Wesley, fique à vontade também, tá? Não tem problema algum. E a questão do tema aí a gente vai discutir, é um tema que, se a gente for alongar muito, tem assunto para a gente discutir o dia todo. Porque, por exemplo, o senhor as suas especialidades, sempre a pessoa tem mais de uma. Qual é a que o senhor atua, ou o senhor atua em mais de uma? Na verdade, Calor, eu vou falar assim, a minha biografia, né? Eu não sou filho de Bom Jesus. Eu nasci em Ibirapuã, Bahia. Baiano, eu sou baiano. Ibirapuã fica ali próximo de Teixeira de Freitas, ali no sul da Bahia. E nós chegamos aqui em 78. Eu me considero filho de Bom Jesus, porque aqui foi quando a gente começou tudo, né? Então, minha família se estabeleceu aqui, muita gente aqui conhece a minha família.
Eu sou da família do seu Miúdo, professor Anelita, o seu Sarapião é meu avô, que todo mundo conhece aqui. Então, assim, é uma família grande, a gente tem ligação familiar, consanguínea aí com a família do seu Doro, que é a família Andrade, que é a base da família, com a família Oliveira e a família Leal. A gente tem também uma linhagem assim, um pouco longe, mas temos, né? Consanguinidade. E se tratando de profissão em si, eu sou formado em Direito, né? Formei em Direito e formei em Letras também. Eu tenho um curso de formação em Letras. Mas a minha especialidade, e eu atuo na área do direito, e a minha especialidade é direito civil e processo civil, né? A minha especialidade. Só que eu atuo na área de direito civil, processo civil, principalmente direito de família, garantias de direito, e trabalho com poder público, né? Direito administrativo, que eu estou diretamente ligado hoje ao CREAS, assistência social, né? CRAS, e dou uma assessoria jurídica também no meio ambiente. Então, assim, eu trabalho com direito público também. E, às vezes, em algumas situações, eu trabalho no criminal também. Tá? Não é uma especialidade, mas a gente tem um conhecimento muito bom na área do direito penal e a gente atua em alguns casos aí. Inclusive, foi o direito penal que me deu uma ascensão aqui, assim, que quando eu cheguei aqui, retornei, né, já com a minha formação, e foi o direito penal que me deu essa ascensão, né? Teve um caso que foi um caso que repercutiu muito e graças a Deus a gente conseguiu êxito na defesa do cliente. Então eu atuo nessas áreas, né? Já deixando aqui, de repente, o senhor pode estar vindo aqui em outra oportunidade para falar sobre o direito do consumidor. Isso, direito do consumidor é um ramo do direito, né? Do direito público, inclusive, que abrange, assim, eu te digo que 100% da sociedade, porque todos nós temos direitos. E numa outra oportunidade nós viremos aqui tratar sobre o direito do consumidor. Só que o direito do consumidor não é só direitos, né? A gente tem que entender que a gente tem direitos, mas a gente também tem obrigações a cumprir. É verdade, isso aí que a gente tem que prestar muita atenção, que às vezes a gente acha que tem direito, mas se tem direito, tem deveres também. Justamente, inclusive no direito do consumidor, apesar do consumidor ser a parte hipossuficiente da relação de consumo, ele também tem obrigações, porque a empresa, o fornecedor, ele também tem direitos. Só que, assim, pelo fato do consumidor ser a parte hipossuficiente, ele leva vantagem sobre a classe de fornecedores, né? E por aí vai. Mas hoje em si, nós queremos tratar do assunto sobre os crimes contra a honra. Agora, quais são esses crimes contra a honra? É isso que eu gostaria de saber, que a dúvida minha também, que por isso que eu acho que tem muita gente aí que tem dúvida, ou dúvidas igual eu gostaria de saber o que de repente se enquadra dentro dos crimes contra a honra. É isso que eu gostaria de saber, eu mesmo. Na verdade, os crimes contra a honra são 3 crimes, né, tipificados no Código Penal. A calúnia, a difamação e a injúria. Só que esses crimes, ele não está previsto somente no Código Penal. Existem algumas leis especiais que tratam, por exemplo, dos crimes contra a honra, né? Que, por exemplo, a lei dos militares, né? A proteção contra a honra dos militares. Aí vem o Código de eleitoral, que vem pela classe política, né? Todas aquelas questões políticas. Então, existe essas leis especiais que garantem esses direitos a determinadas classes, né? Que é o que eu te falei aqui. Mas, assim, é importante a gente frisar aqui, Caló, se é crimes contra a honra. Mas o que vem a ser honra? Né? A gente precisa conceituar o que é honra para a gente entender o que é esses crimes, o que ele afeta, na verdade. Os crimes contra a honra, na verdade, a honra é um conjunto de atributos, né? Morais, né? Físicos, inclusive, que as pessoas têm, intelectuais. Digamos que a pessoa presta um serviço intelectual, por exemplo, você está fazendo um trabalho aqui, né, de comunicação, é uma coisa considerada dos intelectuais, do âmbito da intelectualidade. Até gostei disso aí, viu? Então, assim, esses atributos, eles não podem, de forma alguma,
o indivíduo que tem essas atribuições ser diminuído diante da sociedade, né? Ou então você colocar ele em situação vexatória, e isso acaba denegrindo a imagem daquela pessoa, diminuindo, né, as suas qualidades diante da sociedade. É mais ou menos isso aí. Agora sim, a gente precisa entender que a honra tem duas situações. A honra objetiva. O que é a honra objetiva? A honra objetiva é aquela honra que você tem, né, aqueles atributos que você tem de qualidade, né? Eu tenho essa qualidade, ela é minha. Agora, tem a honra subjetiva, que é aquela que está relacionada ao teu sentimento. Poxa, meu sentimento foi diminuído. Eu me senti prejudicado. Eu me senti diminuído. Eu me senti envergonhado. Isso é a honra subjetiva, está relacionada ao teu sentimento. A honra objetiva está relacionada ao que a sociedade vê de você. Entendeu? Então a gente precisa entender isso, tá? Sobre a honra. Agora, vamos lá para os crimes em si. Por exemplo, vamos para o crime da calúnia, por exemplo. A calúnia, ela está relacionada a você atribuir a alguém um crime que ele não cometeu. Não cometeu. Né? Está relacionada ao crime em si. Por exemplo, eu chego lá e digo assim, poxa, o Caló foi quem fez isso. Ou eu digo assim, o fulano de tal roubou. O fulano de tal foi lá e pegou o teu celular. Sendo que não foi aquela pessoa. Está relacionada a um fato criminoso, né? Eu estou caluniando alguém. Estou dizendo, atribuindo a alguém que ele fez, que ele cometeu um crime, sem ter sido ele que cometeu. Tá? Está relacionado, aí é onde entra a questão da prova, né? Se ele provar que realmente foi ele que cometeu, não tem crime de calúnia, porque o fato é verídico. É um pouco diferente da difamação, tá? Mas a gente vai ver mais na frente que a difamação ela já tem uma visão um pouco diferente, né? Imagine só, difamar, né? Difamar é eu dar publicidade de um fato. Não precisa ser um fato criminoso, pode ser um fato comportamental, né? Tipo, poxa, eu peguei o Caló ali fazendo isso, fazendo aquilo, né? Eu peguei o Dr. Wesley ali fazendo isso, fazendo aquilo. Mesmo sendo verdade, eu não posso usar isso, mesmo sendo verdade, para divulgar algo de alguém. Ah, entendi. Entendeu? Essa dúvida que eu estava tendo com relação a, de repente, mesmo se você viu e se você não tiver como provar, às vezes a pessoa fala, viu, mas não tem como provar. Pois é, a calúnia é um fato criminoso, né? O cara cometeu um crime. Se ele provar que eu cometi o crime, ele não cometeu o crime de calúnia. Mas a difamação ele pode ter cometido, porque ele deu publicidade. Entendeu? Ele foi lá e falou. Mesmo o fato sendo verdadeiro, não cabe a ele divulgar. Entendi. Por uma questão de respeito ao sentimento daquela pessoa, né? Aí vai encaixar lá dentro da honra subjetiva, que é o sentimento dele. Às vezes ele é uma pessoa que pode, às vezes precisa de uma recuperação, digamos assim, mas ele sendo diminuído, aquilo vai dificultar ele se recuperar, ele se restaurar, entendeu? Então a gente a difamação já tem o atributo voltado para qualquer fato, não precisa ser ele criminoso. Entendi. Porém, abrange também o criminoso. Dentro aqui eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente, como pessoa, a gente vê muito isso. Eu não sei se enquadra dentro, que o senhor vai me responder, que eu acho que muita gente tem essa dúvida. Sim. Você chega na casa de alguém e a pessoa começa a falar mal, mesmo sendo do seu filho, que a pessoa não tem nada a ver. Eu chego na casa de alguém começa a falar mal, por exemplo, da mulher dele ou do marido, por exemplo. Falar, fulano é assim, ele só faz isso. A gente vê muito isso, às vezes a gente fica até chateado com isso. Isso inclui dentro do... Olha, vai depender. Por exemplo, se você chega para alguém e ele começa a narrar um fato que ele fez e que ele é assim ou que ele é assim, cabe na difamação, tá? Se for um fato criminoso, meu parente, a minha esposa
né? Agora, se atribui um fato criminoso, sendo ele inverídico, vai cair na calúnia. Por isso que eu tô falando. Agora, na injúria, já é um pouco diferente. Inclusive, a pena é ainda maior do que os outros. É porque a gente vê muito isso. Eu tô falando como pessoa, porque quem vê é o povão. É porque a gente vê muito isso. A gente chega numa casa, a pessoa passa a falar mal do filho dele. Justamente xingar, por exemplo. O xingamento cabe dentro da injúria. Cabe dentro da injúria, entendeu? Cabe dentro da injúria. O Caló é um filho da... Mas a pessoa, quem tem nada a ver com isso, ele passa a falar do outro. Justamente. Aí, quando passa a ofender e dá atributos negativos àquela pessoa, cabe na injúria. Entendeu? Isso é complicado, por isso que eu fiz essa pergunta, porque a gente vê muito isso. Falando que a gente vê alguém, a gente chega na casa de alguém, ele passa a falar mal de alguém próximo a ele, sendo que a pessoa não tem nada a ver, não precisava ele estar falando. E o outro não precisa nem saber de nada dele, ele passa a ficar falando o tempo todo mal, ou da esposa, ou do filho, ou sei lá. Eu até entendo, Caló, que os crimes contra a honra, essa previsão legal, que inclusive ela está no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, né? Eles vêm para justamente amoldar o comportamento nosso na sociedade. Entendi. Entendeu? Hoje o crimes contra a honra, ele tomou uma proporção maior em detrimento, por exemplo, das redes sociais. Por isso que eu gostaria de saber mais coisas. Porque a pessoa usa o meio de comunicação que ele tem, de repente, para ficar sempre falando mal de alguém. Justamente. O político usa muito. Quando se trata dessa questão de você falar, vamos separar aqui os crimes contra a honra no âmbito comum, né? A calúnia, a difamação, são crimes comuns, né? Que eu vou lá e pratico contra um cidadão comum. Qualquer cidadão pode ser o passivo, né? Ou o ativo, aquele que fez e aquele que sofreu. Então, assim, qualquer pessoa pode ser. Mas quando a gente trata, por exemplo, se eu falo de um militar, que o militar ele facilitou, né, a fuga de um delinquente, eu estou dizendo que estou caluniando, porque eu estou dizendo que ele cometeu um ato criminoso e difamatório. Tá difamando ele. Tá. E outra coisa, aí entra a questão da calúnia no âmbito especial, o crime especial. Por quê? Porque eu estou atribuindo a profissão de alguém, entendeu? Aí eu pego alguém, tá lá, o doutor Wesley é advogado, né? O doutor Wesley é advogado, o policial é policial, o dentista é dentista, o médico é médico. Agora, a partir do momento que eu digo assim, olha, o doutor fulano, né, é um trapaceiro, por exemplo. A gente ouve muito isso, viu? Entendeu? Aí o que acontece? Isso entra na injúria, já no âmbito especial, porque eu estou atribuindo a profissão daquela pessoa, né, a que ele referiu. Então, assim, aí vai entrando a questão das penalidades, quando é especial, e vai aumentando a gravidade. Eu chego num servidor público, por exemplo, e vou lá e difamo ele, entendeu? Aí entra lá, já é uma outra vertente. O policial é um servidor público, mas ele é polícia, ele vai lá para o regime militar, vai lá para a lei militar. Ele tem a lei militar lá que protege a honra dele, e tem previsões lá dentro dessa lei dos militares. A lei, por exemplo, eu falei agora aqui, moço. Do político, por exemplo. Aí eu chego, olha, o vereador tal, ele é isso, ele é aquilo, ele só gosta de dinheiro, porque isso é muito comum, a gente, inclusive nas redes sociais. Porque aqui é para rede social mesmo, no caso, e é pra gente que fica vendo, é o povão mesmo. Por isso que eu faço algumas perguntas como se fossem as pessoas mesmo. Justamente. Então, assim, se voltando para a rede social, existem algumas previsões que responsabilizam até aquela pessoa que é o administrador do grupo, por exemplo, um grupo de WhatsApp, entendeu? Que ele é no teu caso aqui, eu não sei qual é o termo que usa, você é o gerenciador aqui do programa, administrador do programa. Então, as penalidades podem se estender até você. Certo. Né? Tem que prestar atenção no que eu ando postando aí. Né? Justamente. Inclusive, assim, você quando for criar um grupo, diga para as pessoas que estão ali, o objetivo do grupo, que não é difamar ninguém. Essas informações são importantes você passar.
Por quê? Porque isso pode ferir a honra de alguém. Alguém desapercebido ou mal intencionado pode querer jogar algo difamatório de uma pessoa. Isso é muito perigoso. É muito comum a gente ver isso. A gente está vivendo num momento que se aproxima a eleição, né? Ano que vem já é um período eleitoral, e a gente percebe que as pessoas às vezes deixam de discutir aquilo que é útil para ir para o pessoal. Entendeu? Muda muito, eu conheço muito isso aí, viu? É muito frequente, a gente às vezes fica triste pelo posicionamento de algumas pessoas. Eu posso ser contra você, eu não vejo problema em ser contra você, ou você contra mim, é uma questão ideológica. Agora, quando eu passo a ofender o Caló, aí já saiu do âmbito ideológico, aí foi para o âmbito pessoal, e isso é muito perigoso. E aí a gente pode cair dentro desses crimes contra a honra. Imagina, porque eu não fui, só porque você está na oposição a mim, eu vou ofender a sua pessoa, eu vou dizer que você cometeu um ato criminoso, né, sem ter provas, eu vou dizer que você fez algo que você não fez e divulgar isso como verdade. A gente tem que ter muito cuidado com essas coisas. A gente está vivendo um momento meio acalorado e a orientação que a gente dá é: vamos pro ideológico, O ideológico você não ofende ninguém. E sobre isso aí que o senhor está falando, com relação a eu ser de outro partido, de outro, por exemplo, você vota em alguém, eu voto em outro. A pessoa me ofendeu seriamente. Eu até falei algumas coisas com ele relacionadas, eu falei, não, o país é democrático, eu acho que você deve votar em quem você quiser e eu voto em quem eu quiser. Sim, eu voto secreto, por exemplo, eu não estou vendendo voto. Eu voto no meu candidato, você vota no seu. Eu acho que cada pessoa deve votar no seu candidato, não é no candidato. Aquilo que você acha que é útil, que vai ser mais útil. A pessoa me ofendeu seriamente, viu? Ele fez apesar, até hoje ele fica meio sem graça, ele arrependeu, mas não teve coragem até hoje de pedir desculpa. Se ele vir falar comigo, eu falo na boa. Perdão. Mas inclusive, fala coisa demais. Inclusive a questão da retratação, ela está prevista no próprio Código Penal. Eu estou verificando isso realmente. Entendeu? Existe a questão da retratação. É boa, porque assim, às vezes a pessoa fala sem conhecimento. Né? Eu já encontrei situações aqui que, num período eleitoral anterior, uma pessoa foi lá, ofendeu a outra, não vou citar nomes, claro. E aí eu sei que isso foi parar na justiça. Aí eu chamei a pessoa que foi lá, que foi ofendida inclusive. Eu falei, poxa, por ser cristão, né, a gente leva muito pro lado assim, não, vamos perdoar, não vamos para a justiça. Mas esse cara já tinha ido. Mas eu conversei com a pessoa, falei, irmã, bora, pelo amor de Deus, aceita a retratação. É bom, aceita a retratação, até porque é jeito da nossa convivência, a nossa cidade é pequena, a gente vive, toda hora se encontra um com o outro, bora acabar com isso, você é uma cristã, ele é um cristão, bora acabar com isso, aceite a retratação. E a pessoa aceitou, reconheceu que seria mais útil, entendeu? E o outro fez a retratação, pediu perdão. Isso é bom, cara. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem gente que vive, eu não estou falando diretamente nesse caso, né? Tem pessoas que gostam muito de ficar só falando de pessoa. Sim, do outro. Não, e cita nomes, e ainda cita nomes, cita nomes. Fala de pessoa. Eu acho que a pessoa que tem um pouco de inteligência deveria parar um pouco de falar de pessoas e falar de coisas. De repente, ideias. Ele pede, sei lá, de ideias, né? Que ele pede um pouco na sua casa lá, tá? Você não vai comer. Sei lá, fala outras coisas, menos de pessoas, pelo amor de Deus. Tem gente que a gente vai visitar ou falar como popular mesmo, só fala de outra pessoa, acho muito chato. E chega, dói a cabeça da pessoa, pelo amor de Deus. Assim, no período eleitoral, né, eu cheguei numa casa e a pessoa me conhecia desde pequeno. Só que ela não sabia que era eu. Depois daquela, poxa, você é filho do seu miúdo e tal. Eu falei, meu Deus, eu trabalhei na fazenda de vocês, aquela coisa. E aí a gente começou a discutir ideias, sabe? Uma pessoa simples, cara, pessoa humilde. E ela começou a discutir ideias. Cara, eu geralmente costumava perder ali, perder não, porque a gente nunca perde, né? Conversando com as pessoas ali no período eleitoral e sempre aceitando a opinião de alguém. Você nunca pode, né, também ir de conflito, e a pessoa trouxe uma ideia brilhante. Então assim, quando a gente passa a discutir o mundo das ideias,
o que é ideológico, o que é bom, o que é benéfico, aquilo que pode ser prejudicial. Eu posso concordar, eu posso discordar, mas assim, em momento nenhum aquela pessoa humilde, cara, levou para o lado pessoal. Ela foi para o ideológico. Eu não concordei com fulano que fez isso, fez aquilo, não sei qual a intenção, e ela justificava. Cara, eu achei fantástico. Eu fiquei com essa pessoa mais ou menos 1h30. Acredito. Conversando. É porque o papo ficou muito legal. Ficou. Então isso assim, isso aproxima as relações. A partir do momento que você começa a bater no pessoal e levar para o âmbito caluniador, difamatório, não, aí você já vai ofender pessoas, ofender família. Isso não é legal, entendeu? Mas as pessoas têm que entender, precisam entender que esses crimes contra a honra, eles precisam ser tratados assim com mais seriedade, né? Poxa, eu não posso falar, mesmo que eu sei que é verdade, eu não posso falar porque eu vou estar divulgando, difamando, e aquela pessoa vai se sentir diminuída. Isso, entendeu? Então é mais ou menos isso, os crimes contra a honra. A gente tem uma série de situações dentro desses crimes, né, da tipificação criminal, e situações que, se a pessoa tiver curiosidade de ir lá, dar uma lidazinha, pesquisar, a pessoa vai entender. Né? A internet hoje para isso. Tem muita gente que só fica vendo dancinha na internet, pelo amor de Deus, usa para ter conhecimento. Nada contra o TikTok, né? Nada contra aí o Kawaii, mas assim, é legal. Eu acho que é mais produtivo, né? E assim, a tipificação, quem quiser ter curiosidade de ler, é no artigo 138, 139 e 140 do Código Penal, tá? Você pode ir lá no Google mesmo, Código Penal, aí você vai lá no artigo 138 em diante. Melhor hoje ainda é ChatGPT. Sim. Hoje a tecnologia... inclusive tem discussões, assuntos, né, que está discutido, tópico por tópico, o que é cada situação. Hoje o Google... Eu não uso muito o ChatGPT porque eu acho que essa inteligência artificial, que é muito usada hoje, mas muita mesmo, ela tá deixando o ser humano cada vez mais independente, né? Sei lá, e de repente a pessoa não quer mais nem estudar. Pelo amor de Deus, você vai para a sala de aula, vamos estudar. Aí o professor fica até, não sabe nem se ele respondeu. Se fizer uma pergunta, de repente a pessoa, talvez a pessoa não consegue falar nada, mas ele vai lá no Google Inteligência Artificial e faz tudo certinho. Eu tava vendo que isso está sendo uma bronca séria, isso aí, hein? Sim. O aluno vai lá no ChatGPT, por exemplo, e sabe de tudo. Mas se perguntar ele alguma coisa, de repente não vai sair do lugar. E são comportamentos na sociedade que a gente vê com muita frequência, né? Esses crimes contra a honra. Às vezes a pessoa nem conhece direito, mas ele está fazendo. Está fazendo porque ele gosta. Tem gente que parece que gosta. Porém, a lei não dá ele como inocente. Dá não, porque hoje entendeu? Não dá, a lei não dá. Isso aí é muito bacana. E eu vou estar deixando aqui as áreas que o senhor consegue atuar, e a pessoa pode deixar também a sua dúvida. Se tiver alguém que tiver curiosidade, né? Ou mesmo, Caló, eu coloco meu telefone à disposição. Eu tenho o maior prazer de tirar uma dúvida, né? De orientar alguém. O Wesley vai aparecer seu contato. Pronto, pode colocar. Aqui, viu? Isso aqui garante que está permitindo. Pode ligar. Normalmente eu não tenho muito aquela formalidade. Sei lá, como é que eu tô aqui hoje? Camisa normal. Eu acho que isso é bom. Eu não vejo isso com maus olhos, não. Há quem gosta da formalidade, eu gosto, mas limitado. Eu acho que tem os momentos da formalidade. E nossa cidade pequena igual a nossa, não precisa de muita formalidade, não. A gente tem que ser igual, né? Igual todo mundo, acessível, né? Ter acessibilidade. As pessoas às vezes param no meio da rua. Ô, doutor, eu preciso conversar com o senhor. Eu queria tirar uma dúvida. Eu posso marcar um horário? Você tem tempo para você falar? Que se quiser falar agora, se não for nada, né, que possa comprometer, se quiser falar agora, pode falar. E ali eu tiro a dúvida e vou embora. Sem falar, não estou fazendo política, viu, gente? Mas o prefeito Joãozinho, ele é desse jeito. Sim. Você vai falar com ele, eu quero falar com o senhor, eu falei agora mesmo. Ele não usa esse termo assim, depois não. Ele fala exatamente. Agora mesmo vai ter aí, eu já gravei ele falando, eu ia falar com ele, ele falou, vou dar uma palavrinha aqui pro Caló. Ele já foi, ele que já falou. Então, ele como prefeito, ele vai numa boa. Assim, já
coloca aquela nuvem na frente dele. Porque assim, o que eu penso sobre isso? Vamos imaginar aqui. Hoje a gente vive no corre-corre. O nosso tempo hoje, de todo mundo, é corrido. A pessoa me encontra, aí eu falo, não, vai lá no meu escritório, às vezes a pessoa nem tem tempo de ir. E aquela oportunidade, às vezes é uma coisa tão simples e rápida. Despacha, pronto, tá resolvido. Pega meu telefone, qualquer coisa você me liga. Pronto, é isso. Então, assim, para quem tiver dúvida, tiver curiosidade, qualquer outro assunto, também não precisa ser só sobre isso aqui, não. Porque o senhor estudou Direito. Sim. Aí você especializou em Direito Civil. Direito Civil. Mas e Processo Civil, que é a parte processual do Direito Civil. Porque assim, a sociedade não entende muito, mas isso é mais para nós mesmo, advogado, que a gente vai entender. Claro, eu falo assim, mas eu não pergunto, no caso. A maioria das pessoas, de repente, não consegue nem fazer a pergunta que ele gostaria. De repente, ele viu aqui o senhor falando. Que eu falei sobre essa questão direta da pessoa chegar em uma casa, porque eu sei que isso é sério demais. E ter alguém falando da sua esposa, do seu esposo, ou de repente do seu filho, pelo amor de Deus. Do amigo, né? Do vizinho, né? Do jornalista, do advogado, de todo mundo. Da padaria, eu sei que o pessoal usa falar de tudo. Eu acho que a gente precisa se conter um pouquinho, né? Dá uma baixada. Diante das nossas insatisfações, porque todo mundo tem insatisfação, né? Às vezes eu fico insatisfeito com a situação e eu vou falar. Respiro, bebo um copo d'água, né, primeiro, antes de falar. Eu tô melhorando a cada dia, mas a gente vai amadurecendo, né, Calor? A gente vai amadurecendo, a idade traz essas experiências e a gente vê que é bem mais benéfico. Então bebe um copo d'água antes de você proferir algo, né, sobre alguém, imputar alguém um crime que ele não cometeu, ou um fato que ele não fez. E o clima fica muito ruim. Sim, pra quem tá ali do lado. Justamente, até pra gente que ouve. É muito ruim. Eu particularmente não gosto de ouvir ninguém falar mal de ninguém. É muito ruim, sabia? É muito ruim. Não gosto, eu fico constrangido. Eu fico constrangido. Justamente. Minha mente é aberta, eu não tenho formação, mas eu tenho uma coisa que eu corro atrás, eu teimoso. Eu faço serviço, negócio das redes sociais das pessoas, para quem não sabe, quiser fazer aí. Eu monitoro o canal do YouTube, Instagram, essas coisas aí. Todas as redes sociais a gente faz. Mas eu nunca fiz formação nenhuma, a não ser curso online, mas só que eu sou persistente. A edição meio que é uma coisa bem complicada, eu vou atrás a cada dia. Quem me acompanha sabe que eu vou melhorando a cada dia. Mas eu não vou lá na sala, mas eu faço online. Mas eu já fiz muito, mas é porque eu não paro. Eu estou trabalhando na serralheria, à noite eu já venho aqui assistir uma aula de por exemplo, eu uso um editor chamado Vegas. Aquele editor é muito rápido, ele muda demais. Eu vou lá e busco aquela coisa que eu quero, mas eu corro atrás. Eu acho que a pessoa deve correr atrás, não ficar parado, não. É verdade. Assim, eu quero até parabenizar você, porque assim, Calor, a gente, por ser um município relativamente pequeno, mas eu percebo que nosso município é muito organizado. E essa questão da informação, ela contribui muito para uma organização da sociedade, tá? Esse programa que eu aqui é de extrema importância para a sociedade. E as pessoas precisam entender que e a gente precisa até valorizar essas pessoas, como você. Dá trabalho, Deus. Entendeu? Em relação a você, tem aqui outra pessoa que é os meninos dos bombeiros ali, que eles também fazem um trabalho assim voltado. Então, essas informações são importantíssimas para uma organização da sociedade. Tem uns aí que faz, eu vou até falar para ele ver que eu sou bem tranquilo. O Bonja Notícias. O Bonja. O James já passou aqui comigo fazendo o James, eu vou falar isso também, já que eu falei. Se for lá nas datas lá, você vai ver que eu fui o primeiro. Aí vê que esses outros já passaram aqui. Eu já fui do James, a gente foi, eu não lembro o assunto. Eu acho que foi alguma coisa voltada à criança e adolescente. Eu gosto realmente de tecnologia, eu sou muito fã de tecnologia. Então, quando começou a fazer live no Facebook, eu era bem bom. Então, assim, eu tenho só que parabenizar você. Com as informações dessas aqui, eu posso tirar alguém de uma situação que ele às vezes estava pensando em fazer, ou poderia, né, num determinado momento, fazer. Então, assim, eu entendo que é útil demais para a sociedade um programa como o seu, como o do James, como dos outros que tem por aí. Até o meu também é Dilson. O seu Edilson também, é um rapaz que a gente vê ele aí atuando sempre também. Então, assim,
a gente precisa valorizar. E quem puder contribuir com o seu programa, aproveitando aqui a oportunidade, vamos ajudar o nosso amigo Caló aqui, ele está aqui o estúdiozinho dele organizado. Assim como o doutor, você está vendo que além de contribuir pessoalmente, ele também ajuda a gente, apoia. Entre em contato com a gente aí que a gente... Então assim, eu apesar de não ter dinheiro, mas eu posso contribuir com o que eu estou contribuindo aqui hoje, né? A informação, levando a informação, e eu sou parceiro de vocês nessa situação aí, tá? E é isso, o que eu tenho a dizer é pra gente valorizar, né? Valorizar o que a gente tem. E Bom Jesus é muito organizadinho, uma cidade relativamente pequena, mas é um povo crescendo, né? Graças a Deus. Bom Jesus cresceu. Muito. Se alguém passou 3 anos, por exemplo, sem pisar aqui em Bom Jesus, eu vou falar bem popular mesmo, ele pode até se atrapalhar na hora de entrar em Bom Jesus. Sim, e a organização ela não está voltada somente para o âmbito da estrutura em si, né? E você vê hoje, eu vou aproveitar aqui a oportunidade de falar que foi uma das coisas que eu observei quando eu cheguei aqui, né? E o que a sociedade... Tem um fator que levou aqui, por exemplo, São João do Araguaia. Nós éramos município de São João. E São João do Araguaia, teve o cartório lá que pegou fogo, toda aquela questão, foi um crime, inclusive foi um crime político, né, na época. Né? E o que acontece? A gente vê que a sociedade hoje, os mais antigos um pouquinho, da minha idade para trás, quase para frente, né? Quase todos hoje precisam regularizar o seu registro de nascimento. Meu irmão está fazendo isso, veio de São Paulo, porque achou melhor que ele aproveitou o dia de férias e já vai fazer então, assim, essa questão. Precisa, porque assim, a identidade a gente precisa atualizar de 10 em 10 anos. 10 em 10 anos. Né? Aí o banco já exige uma identidade atualizada. Bom. Aí o cartório, a identificação, né, que é o órgão que emite a identidade, ela exige uma certidão atualizada. E aí a pessoa às vezes fica desesperada. Até uma questão de informação aqui também para a sociedade, de que hoje a gente faz esse trabalho lá no CREAS, né, no CREAS, na assistência. A primeira-dama me autorizou e elas já faziam, né, um pouco diferente do que a gente faz hoje. Convidar ela, viu, para vir aqui. Hoje, Dona Fátima é uma pessoa bacana, formidável. Hoje eu já falei com ela, vai passar aí nas nossas mídias, já falei, ela deu uma palavrinha, mas eu quero falar exclusivamente com ela. Então, assim, hoje, quem precisar pode nos procurar. Inclusive, aproveitando aqui a oportunidade para informar, que tem umas situações que só resolve judicialmente. Porque a assinatura não confere com a assinatura da tabelinha da época. Porque foram registros feitos naquelas campanhas e aí eles não aceitam. Então tem que ser uma autorização judicial. Aí a gente tem a defensoria e às vezes aqueles casos excepcionais que precisa fazer com mais urgência, eu já pego como eu tenho a atribuição, né, e eu posso postular isso, aí eu já faço direto. Para ajudar o procedimento a ser mais rápido. Porque na defensoria, às vezes vai para lá e tem um prazo para eles poderem organizar o processo, mas a gente faz também os que é judiciais, alguns a gente faz. E de forma gratuita. Né? Demora um pouquinho o cartório, porque assim, lá existe uma pilha porque são vários municípios, Bom Jesus, São João do Araguaia, Rondon do Pará, Abel Figueiredo, Marabá, tudo era São João do Araguaia. Minha naturalidade que fala, né? É São João do Araguaia. Justamente. Eu sou daqui, claro, nasci aqui, mas... Você já atualizou o seu? Já. Pronto. Eu já até tirei o novo registro aí. Pronto. Aí casaram comigo. Aí agora você já tem certidão de casamento. Então, assim, essa informação para a sociedade. Né? Então, assim, isso faz parte de uma organização. Brincadeira, viu? Se eu falar que isso não, rapaz. Márcia Cristina, igual minha esposa. É brincadeira. Olha, cuidado. Já tenho 2 filhas. Rebeca Carolina e também a Isabela Maria. Então a gente vê, Caló, que Bom Jesus é uma cidade organizada. E tudo de informação que é útil para a sociedade, eu entendo que faz parte de uma sociedade organizada. Né? E a polícia trabalha menos, né? E vai cuidar de outras coisas, de outras atribuições. A Polícia Civil trabalha menos, o advogado vai trabalhar menos, né? Bom, Jesus, falando, eu sou um cara que já rodou muito, vou falar agora um pouco de mim, só rapidinho. Andei muito, conheço cidade, eu já trabalhei em uns 15 estados, mais ou menos, por aí. É sério, tem muita gente que nem sabe que eu trabalhei viajando. Bom Jesus é uma das cidades mais organizadas em termos de saúde e segurança, eu acho.
Sim, toda hora você vê um policial ou vê um guarda municipal. Você não vê entendeu? muitos crimes assim de impacto, né? Você não vê. É isolado, fatos isolados, um aqui, eventualmente outro, um lapso temporal aí bem maior. A gente tem que ser realista, não falar. Eu tô falando como pessoa, Como né? cidadão, né? Como cidadão. Direto, Eu também estou aqui como falando. cidadão, né? Apesar de ser advogado, mas estou Mas como às vezes a pessoa cidadão. pensa que eu tô fazendo política. Não, Não, eu tô não, falando do que eu tô vendo. Eu sou filho de bom Jesus, por isso que eu tô falando com essa Com a firmeza. Né? firmeza que eu tô falando. Eu conheço o primeiro prefeito, o segundo, o terceiro, o quarto, conheço todos. E conheço o atual, conheço cada gestão de cada um, por isso que eu tô falando. Eu sei que atualmente Bom Jesus, os bons jesuenses, realmente nós estamos de E parabéns. parabéns, parabéns. E eu me coloco à disposição da sociedade para ajudar naquilo que for possível. Tá? O papel nosso é esse, é ajudar a contribuir com aquilo que Deus nos deu de privilégio. Quantas pessoas queriam ser advogado e hoje não é? É verdade. Né? E hoje eu tive o privilégio de ser um sonho meu de criança realizado e estou aqui contribuindo com a sociedade e me coloco à disposição. Eu posso falar meu telefone? Pode falar seu telefone. Se você tiver alguma dúvida, quiser ligar para mim, quiser tirar dúvida, pode. Meu telefone é 94-99259-6694. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar que o Dr. Wesley vai te atender. Ou manda uma mensagem no WhatsApp, esse número é WhatsApp também. Se eu não te responder na hora, mas depois, às vezes à noite, eu estou ali e respondo. Funciona bem. Melhor no WhatsApp, eu acho que o WhatsApp Funciona bem. você vê. Justamente. De repente você está atendendo alguém te Isso, porque a minha correria é grande. Mas eu respondo. Em determinado momento ali da noite, eu chego em casa, aí eu vou respondendo. Até atrasado um pouco, mas respondo. Faço questão de responder. Essa pergunta eu faço, que eu sei, eu vou ver qual vai ser a sua resposta. É que o povo gosta de saber um pouco da vida dos outros. O senhor é casado ou é solteiro? Ninguém tá sabendo aí, não sabe. Rapaz, não fazer, não. Não sabia mesmo, não. Saber, essa Não. pergunta é direta. Eu sou divorciado, tá? Sou divorciado. Mas eu tenho minha namorada. Eu tenho minha namorada, a Rayane. Rayane, tá falando até o nome. Não conhece. Rayane. Pra depois dizer que eu não tô falando, né? O pessoal gosta de saber um pouco. É bacana. Mas eu sou divorciado, mas eu tenho uma namorada. Eu não falei pra ele que eu ia fazer essa pergunta. Falou mesmo não, ele não falou não. Mas é bacana, tranquilo. Só fica à vontade agora para fazer suas considerações finais aí. E quer dizer que foi um prazer muito grande receber o senhor. E já fica aberto para o senhor falar sobre Direito do consumidor. direito do consumidor. E você já pode deixar sua dúvida aí, que eu já faço direto para o doutor aqui. Beleza? Valeu. Faz suas considerações finais aí. Bom, Filó, Filó não, Caló. Filó é um amigo que eu tenho. Né? Filó, é Caló. Então assim, Caló, o que eu tenho é agradecer, cara. Agradecer você pela oportunidade, pedir desculpa, porque há tanto tempo que você tem me pedido para vir, Wesley, vai lá, e assim, o meu corre-corre, mas eu me sinto na obrigação de pedir desculpa por isso. Tranquilo, tá? Suave mais. Mas assim, eu me coloco à disposição, tá? Do seu programa, da sociedade, aquilo que eu puder fazer para contribuir com o desenvolvimento, com a informação, eu estou aqui à disposição, tá? Eu sou de fácil acesso, como eu já falei, não se intimide de conversar comigo, né? Não tenho formalidades alguma, mas assim, eu quero muito agradecer a sua oportunidade que você me deu. Eu que agradeço, com certeza. Eu sei que a população também agradece muito por ter tirado algumas dúvidas. O senhor conseguiu tirar algumas dúvidas que eu tinha sobre o que é crimes contra a honra. A gente vê muito isso aí, viu? Toma cuidado. É isso aí, valeu. Forte abraço. Valeu, obrigado.